Povão vascaíno, beleza pura, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Vamos falar sobre a derrota do Vasco ontem para o Bragantino. Vou falar muito pouco sobre o jogo. Atrito aconteceu entre o Vasco, instituição, e o técnico Ramon Dias, por conta da declaração péssima do Ramon Dias pós-jogo. E quero falar sobre o próximo, Vasco e Fluminense, na questão que envolve os mandos de campo. Foi o Fluminense quem fez a proposta ao Vasco, o Vasco não aceitou e tem muito torcedor vascaíno pensando pequeno. Ah, vamos levar o jogo da volta então para São Januário. Nada disso. Vamos falar sobre estes três temas aqui. Quase que eu três temas aqui. Antes vamos rodar a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal. Vinheta rodada. Galera, segura aí que eu quero falar sobre a questão do Vasco e Fluminense, desse clássico no Maracanã sábado e o jogo da volta, que tomara que o Vasco leve também para o Maracanã. Quero falar sobre isso. Sobre a declaração do Ramon Dias também, pós-jogo de ontem, que gerou muita polêmica. Primeiro, não dá para ficar cruzando bola do bico da área para centroavante cabecear. Essa jogada, ela não funciona. Ela é uma jogada ruim. Na maioria das vezes, será quase gol. Quase. Nas poucas vezes que o centroavante conseguir cabecear para o gol, na maioria será sempre quase gol. Porque é muito difícil para o centroavante se ajeitar na bola, torcer o pescoço e vencer o goleiro adversário quando o cruzamento é feito do bico da área. Mas isso eu estou falando é beabá. Isso é beabá. Se o cruzamento é feito da linha de fundo, é uma outra história. Pega o centroavante de frente, o Verratti é grandalhão, ele ganha mesmo pelo alto, é bom cabeceador. Mas da onde o Vasco está fazendo os cruzamentos, é difícil a bola chegar no centroavante. Em chegando para fazer o gol, porra, é uma outra história. Então, com o Verratti em campo, os externos, porque às vezes pode ser um lateral, às vezes pode ser um atacante, precisa levar a bola na linha de fundo. Como foi o gol que o Vasco fez, como foi o gol do Verratti. Tem que levar na linha de fundo, tem que entender, Piton vai no fundo e cruza. Dali, dificilmente vai sair gol, a não ser que o Verratti consiga dominar no peito, mas normalmente essa bola é alçada para o cabeceio. E é uma jogada que normalmente se faz no desespero. E o Vasco está fazendo antes. E pior, se você olhar com detalhe, os cruzamentos que o Vasco tem feito, eu digo tem feito porque não é só o jogo contra o Bragantino, o Vasco tem feito isso desde o ano passado. Você percebe claramente que há espaço para tentar buscar a linha de fundo. E se o Vasco não tem jogador que faça isso, que se contrate. Porque o Verratti vai fazer muito gol se o cruzamento vier da linha de fundo. Gente, o Vasco jogou, competiu, perdeu. Não me agrada. Ah, competiu. O Vasco não tem que competir. O Vasco tem que jogar melhor do que o adversário. Vamos ultrapassar essa fase de ficar feliz porque competimos. Pô, competir com o Bragantino? O Bragantino tem que comer muito arroz com feijão para chegar onde o Vasco chegou, gente. Não é porque o Bragantino está organizado e está mesmo, que tem um belo treinador, é verdade, que tem feito boas campanhas, mas olha o nível nacional do Bragantino. É anos-luz. E o Vasco não pode competir com o Bragantino. O Vasco tem que jogar melhor do que o Bragantino. E não ficar feliz o torcedor porque competiu. Bom, declaração inoportuna do Ramon Dias ontem pós-jogo, né? Inoportuna por quê? Ele reclamou de lances de um jogo que já ficou para trás e que o Vasco venceu. O Vasco ganhou do Grêmio. E está reclamando ainda da arbitragem. Num jogo em que o Vasco também foi beneficiado pela arbitragem por conta do pênalti do Piton. Num jogo em que o árbitro de campo marcou um pênalti a favor do Vasco que não aconteceu.
Não vale a pena se desgastar por conta de um jogo que o Vasco ganhou. Chega a ser burrice. Não vale a pena. Aí o Ramon Dias fala, o lance, uma mulher não pode interpretar o lance. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? É deixar por conta de uma mulher, aí ele erra. Ele erra. Mesmo que ele pense isso, e cada um tem o direito de pensar o que quiser, nem sempre você pode verbalizar o que você está pensando. Isso no nosso dia a dia. Não serve só para quem é técnico de futebol. Agora, é muito difícil, e eu estou muito à vontade, porque quando você fala ao vivo, no improviso, às vezes você comete erros, às vezes você comete gafes. Eu já cometi algumas. Já falei aquilo que eu não que eu não deveria ter falado, ou eu falei o que eu não gostaria de ter falado, eu raciocinei de uma maneira e na hora uma palavra saiu errado, e aí dá o problema. Já aconteceu comigo. Pode ter acontecido também com o Ramon Dias. Pode, não sei, pode. E aí está o atrito com a instituição Vasco da Gama. Houve um atrito ontem. Vocês não perceberam, não? Qual foi o atrito? Ao final do jogo, o Ramon Dias se dirige aos jornalistas que estavam lá em Bragança Paulista e fala: olha, eu fui mal interpretado. Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer que o problema é uma mulher interpretar o lance, decidir pelo lance. Eu quis dizer que o problema é uma pessoa decidir o lance. Isso o Ramon Dias foi o que o Ramon Dias falou. E a instituição Vasco da Gama, em uma nota oficial, repudia a declaração do Ramon Dias na entrevista coletiva. Pede desculpas pelo Vasco e pelo Ramon. Ora, mas o Ramon falou ou não falou? Quando o Vasco pede desculpas pelo Ramon Dias, o Vasco ratifica o que o Ramon Dias falou e diz, olha, ele falou isso mesmo, e eu estou pedindo desculpas. Né? Houve um erro de diálogo, porque o correto seria o Vasco, olha, o Ramon Dias falou, mas ele não quis falar isso. Não quis. A gente até pede desculpas, mas ele não quis falar isso. E aí você alinha com o que o Ramon Dias disse pós-coletiva, quando ele disse que foi mal interpretado. Gente, o meu ponto é, eu não sei se o Ramon quis falar ou não quis falar, se o Ramon Dias falou certo, falou errado, meu problema é um alinhamento. O Vasco e Ramon Dias ontem não estavam alinhados em relação a essa questão. Vasco e Fluminense no Maracanã. Vamos lá, galera. Ao contrário do que a turma está dizendo aí, o Fluminense não quis dividir com o Vasco os dois jogos. Não é bem isso. Vamos falar as coisas como elas são. O Fluminense fez uma proposta ao Vasco para que ambos os jogos tivessem torcidas mistas. Esta foi a proposta do Fluminense. Desde que, nos dois jogos, a torcida do Fluminense ficasse no lado sul, à direita da tribuna de imprensa. Este foi o ponto que o Vasco não aceitou. E aí o Vasco falou, não. Eu aceito desde que você tenha o seu lado aonde você quiser e no outro jogo eu tenho o meu lado aonde eu escolher. Ainda por conta da briga pelo lado sul. Aí o Fluminense não topou. Ok? Gente, tudo bem. Direito que o Fluminense tem. Direito que o Vasco tem. Tá tudo certo. Não houve acordo, não houve acordo. A gente pode até discutir, pô, que besteira, não é besteira, alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas não houve acordo. Ok. O que eu não posso aceitar é o torcedor vascaíno querer, em represália, levar o segundo jogo para São Januário. Isso é ruim para o Vasco, é ruim para o torcedor, porque ao invés de você botar 60 mil no Maracanã, com o teu mando de campo, você vai botar 19 mil em São Januário, 20 mil em São Januário. Então, né,
está prejudicando o torcedor do Vasco. E a questão é, o Maraca é ou não é do Vasco da Gama? Ele é do Vasco quando o Vasco tem possibilidade de jogar. Ele sempre terá que ser do Vasco quando o Vasco tiver disponibilidade para jogar. Entendo disponibilidade, não há que se discutir em levar para São Januário. Qual é a causa do Vasco? A causa do Vasco não é o Maracanã? A causa do Vasco não é que o Maracanã é de todos? E aí você tem a possibilidade de ter um mando de campo lá e leva para São Januário? Não, o Vasco tem que jogar no Maracanã. O Maracanã é do Vasco também. Não em represália ao Fluminense, então vou levar o jogo lá para São Januário. É prejudicial ao Vasco como instituição, é prejudicial ao Vasco tecnicamente, é prejudicial para o torcedor vascaíno. Então não há que se levar o jogo da volta contra o Fluminense para São Januário. O Vasco fez certo, então, em não aceitar o acordo com o Fluminense? Aí é uma questão moral. É uma questão moral. Eu acho que o Vasco fez certo. Porque o Fluminense está impondo, eu divido, mas eu fico... Não. É uma questão moral, uma questão de atitude. Então, beleza. Você fica com o teu primeiro jogo onde você, no lado que você quiser, e eu fico no segundo jogo no lado que eu quiser. Mas tem um problema. O Fluminense já disse que no segundo jogo ele também vai querer ficar, ainda que num espaço diminuto, no setor sul, no lado direito. Isso aí o Vasco não pode concordar. Não pode concordar. O Vasco tem que entrar com pedido, inclusive já com antecedência, na CBF, no STJD. O mando de campo é do Vasco. Eu sou até favorável de fazer o seguinte: faz um acordo com o Fluminense. Esse primeiro jogo, Fluminense, é teu no Maracanã. Só a torcida tua. Acabou o problema. E o segundo jogo é meu, só a torcida do Vasco. Acabou o problema. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter esse sábado no Maracanã uns gatos pingados lá, do lado da torcida do Fluminense, e no jogo da volta o Maracanã lotado de vascaíno. É bom negócio pro Vasco, hein? É bom negócio pro Vasco. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e vire membro. Até amanhã.